Olá, senhoras, olá, senhores. Alguns de vocês já me conhecem, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências do EAD Concurso. Nós estamos hoje dando prosseguimento ao nosso curso de Química, seguindo a ementa do seu concurso e fazendo a introdução da aula de ligações químicas. Claro, você já viu isso várias vezes, sabe como aparece, mas vamos dar uma revisada, né? Depois nós fazemos exercícios para ver se você entendeu. Então, primeira coisa é você entender por que acontece uma ligação química, né? Você já se perguntou qual é a grande regra das ligações químicas? Por que as ligações? Porque você sabe que os átomos dos elementos químicos existem na natureza. Nós vimos tabela periódica das aulas anteriores, tabela moderna, aí, com aproximadamente 120 elementos. Agora, existem elementos, por exemplo, como, lembra, lá à direita da tabela, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, os famosos gases nobres ou inertes, né? Que recebem esse nome exatamente porque não se ligam. Não tem tendência de se ligar, esses átomos não têm necessidade de se ligar com outros átomos. Mas por que se, por exemplo, eu pego um átomo de sódio e um átomo de cloro, a tendência é que os dois se liguem formando um composto, o NaCl, o cloreto de sódio? Pois muito bem, a regra básica empregada nas ligações é a que você está vendo no slide. Nós sabemos que todos os sistemas que nós conhecemos, químicos e físicos, eles tendem à estabilidade quando tem menos energia. Preste atenção nisso, é o famoso princípio da entropia. Todo sistema é tanto mais estável quanto menos energia ele gasta para se manter. Isso quer dizer que toda vez que acontece uma ligação química, na verdade, o produto resultante da união de dois átomos que se unem, ele vai ter menos energia do que os átomos que lhe deram origem. Entendeu a regra? Então, ou seja, estabilidade é ter menos energia. Quanto mais energia gasta-se para se manter, mais difícil o sistema se sustentar. Observe, por exemplo, até a gente pode fazer uma analogia bonita. Você é um ser vivo, é um organismo formado por sistemas que são formados por órgãos, que são formados por tecidos. Esses tecidos são formados por células. Essas células são formadas por organoides, que são formados por moléculas, que são formados por átomos. Para você se manter vivo, toda essa complexidade de moléculas, esses milhares de moléculas do seu corpo, você tem que estar consumindo energia o tempo todo, queimando glicose nas suas mitocôndrias. Entretanto, quando você morre, você continua sendo o que você é. Os átomos são os mesmos, só que rearranjados numa forma mais estável, que gasta menos energia, né? Então, essa é a regra básica. Observe nesse nosso primeiro gráfico, você pode observar que você tem átomos isolados, ó, muita energia, olha o gráfico, menos estáveis. Aí esses átomos se unem, ó, átomos ligados, menos energia, mais estáveis. Então, olha, no eixo Y, energia, você nota que os átomos menos estáveis estão isolados. Quando eles se unem, então a necessidade de se formar a ligação química é para se ter uma estabilidade maior, com a diminuição da quantidade de energia para manter o sistema. É o conceito básico. Combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química procura maior estabilidade. Muito bem. Vamos para frente? Vamos para frente. Definições. Estado natural dos átomos. Encontrados na natureza combinados de modo a adquirir maior estabilidade. Foi o que nós acabamos de dizer. Quando você une os átomos, a tendência é que eles se estabilizem, né? Bom, estabilidade química. Precisam completar seus orbitais incompletos, perdendo, ganhando ou compartilhando. Nós vamos ver na sequência aí agora os tipos de ligações químicas. Por exemplo, a ligação iônica ou eletrovalente, que é aquela em que um perde e o outro ganha. Agora, a ligação covalente, em que ninguém perde, em que átomos compartilham elétrons entre si, né? E o termo que ele chama de camada de valência, essa camada de valência é a última camada da configuração. Por exemplo, tu pega o átomo vamos pegar o átomo de sódio, mais conhecido, número atômico 11, nós vimos aí em tabela periódica. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, um S2, na segunda camada, a camada L, 2S2, 2P6 e um elétron na última, o sódio, 11 elétrons, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esse último elétron é muito fácil de ser perdido. Imagine que se ele perde esse 1 da última, ele fica com 8 na penúltima.
Isso indica maior estabilidade. Isso é a famosa regra do octeto, que nem sempre funciona. Ela funciona para alguns elementos, para outros não. Mas a regra do octeto poderia justificar isso. Agora, uma regra boa para você guardar. Normalmente, quando você pega a tabela periódica, quem tem mais de 4 elétrons na última camada, lembra lá à direita da tabela, dá uma repassada na aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor esses conceitos, né? Vou fazer alguns exercícios. Mas os elementos que estão à direita da tabela periódica, a partir da família 3, você tem ali a família 3 com boro, a 4 com carbono, a 5 com nitrogênio, a 6 com oxigênio, a 7 com flúor e a família 8 ou 0 ou 18 dos gases nobres, que começa lá com o hélio. Mas então, os elementos da direita são chamados de ametais, né? Note que normalmente eles têm 4 ou mais elétrons na última camada. Já os que estão à esquerda, os metais, tendem a ter 1, 2 ou 3. Então, quem tem, regra básica, quem tem mais de 4 tende a ganhar. Porque é mais fácil, se eu tenho 5, é mais fácil eu ganhar 3 e ficar com 8 na última. Quem tem 1, 2 ou 3 é mais fácil perder. Então, em regra, metais perdem, ametais ganham. Não é uma regra geral, mas você vai ver que ela funciona bem. Na sequência, a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Bom, continuando. Então, agora, nós vamos ver, na aula de hoje, a gente vai ver apenas a introdução, a famosa e famigerada regra do octeto. Como eu te disse, ela não funciona sempre, mas dá para você começar a trabalhar. O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando os gases nobres. Por isso que o gás nobre não reage. Agora, nem sempre essa regra é seguida, mas você pode se guiar por ela, pelo menos inicialmente. Quem tem menos de 4, 1, 2 ou 3, perde e vira cátion. Perdeu 1 elétron mais 1, é o caso do sódio. Perdeu 2, fica com o cátion mais 2, o cálcio, por exemplo. Alumínio, perde 3. Agora, você pega, por exemplo, o nitrogênio. Ele tem 5 na última, está na família 5, tem 5, ele ganha 3, vai ficar N menos 3. O oxigênio tem 6, ele ganha 2, fica O menos 2. O cloro tem 7 na última, ganha 1, fica menos 1. Né? Mas a regra do octeto é uma mera, nessa aula de introdução, só para você entender, uma mera referência. Então, descrição, adquire estabilidade ao completar 8. Lembre-se, por exemplo, que o hidrogênio tem 1. Ele vai ficar semelhante ao hélio, que é o primeiro gás nobre que só tem 2. Aí ele mostra a configuração geral, aí o NS2 e NP6, esse N é o número quântico principal, né? E o S é o subnível S e o P é o subnível P. Observe que ele fez a representação aí, ó. No primeiro orbitalzinho à esquerda, você vê aí, ó, o S2. Poderia, por exemplo, aí, no caso que nós temos aí, vamos pensar que fosse um neônio, né? Se fosse um neônio, seria um S2, aí seria agora, ó, 2S2, onde está o N é 2, e 2P6, né? Seria a representação. Aí nós colocamos para você ficar, como é uma aula só de introdução, essa regra só é válida para os elementos representativos. Elementos representativos são aqueles elementos que estão colocados na extrema da tabela. No meio da tabela, os chamados elementos de transição. Então você tem 1A, 2A, ou 1 e 2 hoje. Lítio, sódio, potássio, bídio, césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. 1A e 2A. No meio da tabela, a maior parte são os de transição. À direita você tem a 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ou 13, 14, 15, 16 e 17. Esses são chamados elementos representativos. Os do centro são de transição, a regra do octeto não se aplica bem, como você vai ver nos exercícios. Muito bom. Bom, a regra do dueto, né, é outro comentário só para a gente fazer a introdução. Como eu te disse, essa aula é meramente uma aula para você se localizar do que a gente vai trabalhar. Descrição. O átomo adquire estabilidade ao completar a camada de valência com 2, o hélio, que é o único gás nobre que não tem 8, né, imitando o hélio. Então, olha aí, ó, configuração geral NS2. Ela é válida para elementos como o hidrogênio, o lítio, o boro e o berilo. Muito bem. Continuando. Então, vamos lá. Agora sim, aqui é importante, os tipos de ligação. Nós temos a chamada ligação do tipo iônico eletrovalente. Cuidado, essa é sempre entre metal e ametal. O metal vai perder ou a metal vai ganhar. A covalente ou molecular, né? Essa sempre, normalmente a covalente é entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e ametal, ou ametal e ametal. E as covalentes, a normal, a ligação covalente normal é aquela que cada átomo entra com o mesmo número de elétrons. Por exemplo, o hidrogênio entra com 1, o outro hidrogênio com 1.
existem situações que um dos átomos vai fornecer os dois elétrons na covalência, nós vamos chamá-la de covalência coordenada, antigamente era chamada de dativa, né? E a chamada ligação intermolecular, aqui nessas intermoleculares nós vamos ver as chamadas ligações de hidrogênio, não são ligações entre átomos, são entre moléculas. As ligações de hidrogênio, as chamadas dipolo induzido e dipolo permanente. E a ligação metálica. A metálica é a mais simples, né? Acontece nos metais, nas ligas metálicas, que tem muitos elétrons livres na superfície, né? Então, tranquilo, aqui é só um roteiro, só para a gente começar a trabalhar. Muito bem. Continuando. Vamos lá. Começou então o primeiro tipo, que é a chamada ligação iônica. Primeira coisa, guarda bem isso. Ligação iônica, metal e ametal. Observe no primeiro exemplo, o sódio de Z11. Você tem um S2, 2S2, 2P6, a camada de valência do sódio, 3S1. Quantos elétrons tem? 1. Menos que 4, ele vai perder. Ele vai se transformar num cátion. Observe que o sódio vai perder um elétron, esse último elétron. Na verdade, ele não vai perder. O cloro vai tomar esse elétron dele. Por quê? Porque o cloro tem 7. Observe que a camada de valência do cloro, o cloro, 17. 1S2, 2S2, 2P6. A camada de valência é a última. Então, ó, camada de valência do cloro, eu tenho 3S2, 3P5. Então, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. O cloro precisa de 1. Ele toma o elétron do sódio. Quando o sódio perde esse elétron, ele se transforma num cátion. Fica um íon positivo. E o cloro, ao ganhar, ele se transforma num ânion, porque ele tem um elétron a mais. É isso que eu quero que você entenda. As ligações iônicas, elas não formam moléculas jamais. Presta atenção nisso. Se você botar, por exemplo, cloreto de sódio na mão, sal de cozinha, você vai entender. Observe a diferença. A água é molécula, é ligação covalente. Ninguém perde, ninguém ganha. Mas todo composto iônico, primeiro, é um sólido, cristalino. Todo composto iônico é sólido e não forma moléculas. Por isso que se eu pegar o NaCl e jogar na água, a água passa a conduzir a corrente elétrica. Porque aí a água separa o cátion do ânion. Então, primeiro, compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Não conseguem conduzir corrente elétrica quando sólidos. Mas se eu pegar o cloreto de sódio e derreter e fundir, ele passa a conduzir a corrente elétrica. Conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. Porque ao derreter, ao fundir, eu separo o cátion Na+1 do Cl-1. Ao jogar na água, a água separa o cátion do ânion. Compostos iônicos não formam moléculas jamais. Sempre metal e ametal. O metal perde o elétron, o ametal ganha, para que ambos fiquem com 8. O exemplo que você tem aqui é clássico. Ó. O sódio, ao perder esse elétron 3S1, ele passou para Na+1. O cloro ganha esse elétron, ele passa de 3P5 para 3P6. Fica -1. É essa atração entre cargas de polos contrários que os mantém unidos. Não é uma molécula, não forma-se uma molécula. É um agregado de cargas positivas e negativas que se mantêm unidas por atração eletrostática. Compreendeu? Vamos para frente? Vamos para frente. Muito bem. Olha a ligação iônica. A energia requerida para a formação de ligações iônicas é fornecida pela atração colômbica. Coulomb. O que é isso? Acabei de te falar. Cargas de polos contrários se atraem. Isso é a atração colômbica, ou colombiana, como se costuma dizer, entre íons de cargas opostas num retículo cristalino. O metal perde e vira cátion. Perdeu o elétron, que é carga negativa. O ametal ganha, vira ânion. As duas cargas se atraem. Isso forma o chamado retículo cristalino. Por isso que todo composto iônico é um sólido cristalino a temperatura ambiente. Todo composto, metal e ametal, sempre. Esses íons formam-se pela transferência de elétrons dos átomos de um elemento para os de outro. Fácil você guardar o metal. Aqueles que estão à esquerda da tabela periódica, a maioria sempre perdem. Eles têm 1, 2 ou 3. Os ametais que estão à direita, ou tem 4, 5 ou 6, ou 7. Esses ganham. Normalmente, os que ganham são os que têm 5, 6 e 7. O que tem 5 ganha 3, o que tem 6 ganha 2, o que tem 7 ganha 1. Tranquilo, sem muita novidade, vamos para frente. Como eu te disse, essa é meramente uma aula de introdução, só para você ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. Muito bom.
Ligação iônica de novo, ou eletrovalente. Olha o nome, eletrovalente, cargas de polos contrários. Ligação iônica é o resultado da atração eletrostática de íons com cargas opostas, cátions e ânions. Exemplo, cloreto de sódio. Sódio é metal, cloro é metal. Óxido de magnésio. O magnésio é metal, tem 2. O oxigênio tem 6. O magnésio perde os 2, o oxigênio ganha os 2. Hidreto de lítio. Lítio é metal. Cloreto de magnésio. Cada magnésio perde 2. Como o cloro tem 7, cada um cloro ganha 1. Eu preciso de 2 cloros. O magnésio tem 2 para dar. Cada cloro recebe 1. A gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas. Como eu te disse, é uma mera apresentação. Ó, fluoreto de alumínio. Cada alumínio perde 3. Como cada flúor tem 7, ganha 1. Então, um alumínio perde 3. Tenho 3 elétrons para dar. Cada flúor recebe 1 AlF3. Sulfeto de alumínio. Cada alumínio perde 3. Cada enxofre ganha 2. Depois nós vamos construir todas as formas. Cloreto de prata, AgCl. Prata perde 1, cloro ganha 1. E o brometo de potássio. O potássio perde 1 e o bromo ganha 1. Tranquilo, sem muita novidade. Bom, mais uma demonstração, só para a gente fazer a introdução. Olha aí, o sódio. Tu nota o sódio na última camada, ó, com 2, 4, 6, olha lá, 8. Porque ele perdeu a última camada. Observe que o sódio aqui, ele já perdeu. Esse vermelhinho que está no cloro, o cloro tinha 7, ele tomou. O sódio, ao perder a última camada, que só tinha 1, a última passou a ter 8. E o cloro tinha o último na 7, tinha 7 na última, tomou o elétron do sódio, o cloro passa a ter 8. O cloro ficou negativo porque ganhou o elétron vermelho. E o sódio porque o perdeu. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos lá. Muito bem. Resumindo essa introdução, né, a próxima hora a gente vai dar uma aprofundada legal. Você vê metais, eletropositivos. Por quê? Porque tem menos de 4, perdem elétrons. Metais, perdem os elétrons e viram cátions. Olha, alumínio, perdeu 3, ó. Ametais, eletronegativos, quer dizer, ganham elétrons, viram ânions. Observe que cada alumínio fica mais 3 e o enxofre menos 2. Se eu ligasse o alumínio no enxofre, como cada alumínio perde 3 e cada enxofre ganha 2, a fórmula como é que ficaria? Al2S3, porque cada alumínio perde 3. 2 alumínios perdem 6. Cada enxofre ganha 2. 3 enxofres recebem os 6. Então a fórmula entre o alumínio e o enxofre seria Al2S3. Mas isso a gente vê na próxima aula com mais calma. Aqui foi só para fazermos uma introdução para você ver o conteúdo que nós vamos desenvolver dessa parte. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e namastê.